tudo bem com vocês? Gente, espero que vocês estejam se cuidando e estudando, né? Aproveitando esse momento agora em que nós estamos mais parados para dedicar um pouco mais aos nossos estudos. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e é sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de polinômios ou funções polinomiais, tá? Então a gente tem um polinômio, uma função polinomial, quando nós temos uma situação semelhante a essa, ok? Gente, são letras porque eu não quero generalizar, só quero mostrar para vocês a estrutura. Reticências aqui porque como eu coloquei letras, eu não tenho como colocar um limite, né? Eu vou escrevendo em ordem decrescente, então eu sempre vou tirando um no expoente do termo anterior, mas eu tenho como fazer isso toda a vida. Então a gente coloca reticências para indicar que continua e que a gente vai parar aqui quando a gente chegar no 1 e quando a gente chegar no 0 aqui no nosso A, tá? Bom, Cíntia, você vai fazendo sempre, vai depender de quem tá aqui, tá bom? Bom, o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar para vocês que esse AN, o AN-1, o A1 e o A0, eles são chamados de coeficientes. E que o AN x elevado a n, o AN-1 x elevado a n-1, o A1x e o A0 são chamados de termos do polinômio, certo? Então, coeficiente, o carinha que está na frente da letra, e termo é esse carinha na frente da letra com a letrinha junto, tá bom? Cíntia, se não tiver nada na frente da letra, carinha é 1, ok? Vamos prestar atenção nesse polinômio aqui. Vamos ver se dá para me entender, né? Ó, 4, meu N aqui foi 4, 3, 2, 1 e 0. Esse polinômio ele está ordenado e ele é completo. Por quê? Para estar ordenado, ele vem em ordem decrescente de expoentes e ele é completo porque não está faltando ninguém. O antecessor do 4 é o 3, o antecessor do 3 é o 2, o antecessor do 2 o 1 e o antecessor do 1 o 0. Esse AN aqui, ele indica a ordem, né? Então, Cíntia, mas aqui é 4, aqui é 3. Sim, o 3 é o coeficiente do termo 3x à quarta, certo? Esse polinômio, ele tem um grau. O grau desse polinômio é 4. Por quê? Porque 4 é o maior expoente do x. Então, o grau do polinômio sempre é dado pelo maior valor de x. No geral, se o AN é diferente de 0, então o grau do polinômio P vai ser igual a N, que é o maior expoente do x, certo? Se a gente tiver um polinômio assim, aqui nesse polinômio, o AN foi 0, o AN-1 foi 0, o A1 foi 0, o A0 foi 0. Esse polinômio é chamado de polinômio nulo. E quando a gente tem um polinômio nulo, a gente não define grau. Então, não se define grau tá? Então, se eu tenho um polinômio nulo, eu não vou falar que o grau dele é 0. Ele não tem grau definido, não se define grau. Ao contrário, se eu tiver um polinômio assim, é constante, por quê? Porque independente do valor de x, o valor do polinômio sempre vai ser 15. Esse polinômio aqui, ele tem um grau. É 0.
Por que o grau dele é 0? Porque ele tem o A0, que é aquele cara que acompanha o x elevado a 0, tá bom? Então, o grau desse polinômio aqui vai ser 0. Por quê? Porque ele não apareceu com x, ele não tem x. Se o polinômio for nulo, se ele for todo, né, identicamente igual a 0, que seria representado assim, ele não tem grau definido, certo? Eu vou falar um pouquinho de valor numérico, e aí eu vou falar para vocês de raiz e de identidade de polinômios. Então, vamos para o valor numérico. O valor numérico do polinômio é o valor que ele assume para um dado valor de x. Vamos prestar atenção nesse polinômio aqui. Vamos pegar esse polinômio aqui. Se eu pergunto para vocês assim, qual o valor numérico do polinômio p de x quando x estiver valendo 2, por exemplo? O que a gente vai fazer? Se x é igual a 2, a gente vai pegar o p de 2. E aí, o que vai ser feito? Onde tem x, a gente coloca 2. Então, ó. Se o número for negativo, é legal colocar parênteses. Eu sou obrigada a colocar parênteses. Repetir aqui, né? Desculpa. Aí falando, né? Fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, olha, eu tô repetindo toda a situação e a única coisa que eu fiz foi trocar o x pelo 2. Então, eu tava o tempo inteiro olhando para cá para seguir, né, ó. 3, o x à quarta, então ficou 3 vezes 2 à quarta, menos 4x ao cubo, menos 4 vezes 2 ao cubo, menos x ao quadrado, menos 2 ao quadrado, mais 5x, mais 5 vezes 2, menos 11. Então, eu não troco os coeficientes e eu não troco os sinais, eu só troco o x. Bom, para resolver isso, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, a gente tem aqui 16. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vão dar 8. 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 2, 10, menos 11. Vou resolver as multiplicações. 3 vezes 16, 48. 4 vezes 8, 32. Gente, aqui, se vocês já quiserem juntar, já pode, tá? Eu não vou juntar para não confundir, mas se vocês quiserem, a gente já poderia juntar, tá bom? Aqui eu já vou colocar minha resposta. Então, o que eu vou fazer agora? 48 menos 32. Então, 48 menos 32 vai me dar 16. 16 menos 4, 12. 12 mais 10, 22. 22 menos 11, 11. Certo? Tranquilo? Que ótimo, espero que sim. Agora a gente vai ver a raiz e a identidade de polinômios. E aí eu vou fazer 3 exemplos com vocês, ok? Gente, nós chamamos de zeros também, tá? Zero ou raiz de um polinômio. Nós dizemos, né? Que K é raiz de P de X se P de K der zero. Ou seja, né, um número é raiz do polinômio quando aquele número for colocado no lugar do x e fizer com que o polinômio dê zero. Eu vou mostrar um exemplo disso para vocês, eu vou mostrar um exercício que envolve isso. Em gráfico, não vou fazer o gráfico bonitinho aqui para a gente não perder tempo, mas num gráfico, se a gente tiver uma função polinomial, vou colocar um polinômio simples do segundo grau. Por exemplo, aqui. Esse ponto de interseção aqui é a raiz do polinômio, ou zeros, tá?
E aí é interessante porque se o polinômio for de primeiro grau, né, se for grau 1, ele vai ter uma raiz. Se ele for de grau 2, ele vai ter no máximo 2 raízes. Grau 3, no máximo 3 raízes. Então, o grau dele define o máximo de raízes que ele tem. Então, isso aqui é um polinômio de segundo grau. Se for de primeiro grau, vai ser uma reta, né? Ele pode fazer aqui, ó, algumas curvas. E aí a quantidade de raízes vai ser de acordo com o grau desse polinômio, certo? Bom, vamos falar da identidade? Gente, então é o seguinte. Dizemos que P de x igual a nx elevado a n, mais an menos 1x elevado a n menos 1, mais, né, reticências a 1x mais a 0, é idêntico ao polinômio Q de x, que seria, né, eu coloquei B aqui para não gerar conflito, né, mostrando que aqui é uma situação, um polinômio P aqui é um polinômio Q, então eu chamei os coeficientes de B. Então, vai ser bnx elevado a n, mais bn menos 1x elevado a n menos 1, mais b1x mais b0. Se, somente se, quer dizer, só vai funcionar se for dessa forma. O an for igual ao bn, o an menos 1 igual ao bn menos 1, o a1 igual ao b1, o a0 igual ao b0, todos os coeficientes forem iguais. O coeficiente do x à quarta no P tem que ser igual ao coeficiente do x à quarta no Q. O coeficiente do x ao quadrado no P tem que ser igual ao coeficiente do x ao quadrado no Q. Então, aí existe a identidade deles, né? A igualdade deles. E aí a gente diz assim, ó. Certo? Eu vou mostrar para vocês agora 3 exemplos dessas situações. Eu não vou estender a aula, porque aqui eu falei de raiz, mas eu estou citando só quando o número é raiz, eu não estou ensinando a encontrar as raízes ainda, não mostrei as operações, mas é muita informação, então a gente vai dividindo em aulas para ficar mais fácil, tá bom? Senão a aula fica muito cansativa, muito grande, beleza? Vamos lá então. Gente, vamos lá então. O valor de A para que 1 mais raiz de 2 seja raiz do polinômio x ao cubo mais ax ao quadrado mais x mais 1 é. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que esse número seja raiz. Então, eu vou falar que o P de 1 mais raiz de 2 tem que ser igual a 0, porque ele só vai ser raiz se quando eu colocar o 1 mais raiz de 2 no lugar do x e encontrar o 0. Então, eu vou chegar aqui, ó, x ao cubo, 1 mais raiz de 2 ao cubo, mais a x ao quadrado, 1 mais raiz de 2 ao quadrado, mais x mais 1. E eu sei que isso tem que ser 0, certo? Produto notável, vou colocar aqui no cantinho, né? Esse aqui, eu tenho certeza que vocês, em grande maioria, vão lembrar. Esse aqui eu já sei que a minoria vai lembrar dele, porque ele é um pouquinho maior. Vou colocar aqui no cantinho, ó. A mais B ao quadrado é A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado. E se a gente tiver ao cubo, é A ao cubo, mais 3A ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado, mais B ao cubo. Se você perceber que não vai lembrar dessa situação, nada impede de você fazer 1 mais raiz de 2 vezes 1 mais raiz de 2 ao quadrado. Ou até ele vezes ele mesmo. Só que vai ficar gigantesco para fazer, né? Eu gravava assim. Quando o A tá sozinho, é o expoente mais alto aqui, que é o 3. O 3, toda vez que tiver o A e o B juntos, o 3 tá na frente, ó. Igual aqui tá o 2. E aí o expoente do A vai caindo, 3, 2, 1 e 0, e o do B vai crescendo. 0, 1, 2, 3. Então era o que eu fazia para gravar, tá? Mas aí, critério de vocês. Então eu vou usar essa regrinha aqui. Então eu vou colocar 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 vezes a raiz de 2,
1 ao quadrado aqui, né? Mais 3 vezes 1 vezes a raiz de 2 ao quadrado, mais a raiz de 2 ao cubo. Certo? Desenvolvi o primeiro. Aqui eu tenho uma multiplicação à frente do parênteses, então eu vou colocar o A, vou abrir o parênteses e vou resolver o produto que está ali dentro, mas eu vou manter o parênteses. Então vai ficar 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 vezes a raiz de 2, mais a raiz de 2 ao quadrado. Aqui eu já posso tirar o parênteses e vou falar para vocês que isso é igual a zero. Beleza? Vou começar a resolver minhas potências e começar a juntar o que eu puder juntar para ir diminuindo essa quantidade de números que eu tenho. Então aqui eu vou colocar 1, aqui 1 ao quadrado é 1, a raiz de 2 ao quadrado ela vira 2, a raiz de 2 ao cubo passa a ser 2 raiz de 2, eu vou fazer a mesma coisa aqui dentro, ó. 1, 2 vezes 1, 2 raiz de 2, aqui vai ficar 2, esse 1 mais 1 eu vou colocar 2, mais a raiz de 2, igual a zero. Sempre mantendo a igualdade para eu lembrar que eu quero que isso dê zero. Bom, vou resolver essas multiplicações que ficaram ainda para ver o que eu consigo fazer mais aqui, tá bom? Então, ó, vou repetir o 1, 3 vezes 1, 3 raiz de 2, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6, mais 2 raiz de 2. E aqui eu vou juntar esse 1 com esse 2. Então, eu vou repetir o A, abrir o parênteses e vou colocar 1 mais 2 são 3, mais 2 raiz de 2. Lembrando que isso tem que dar zero. Agora, tudo que está fora da raiz, eu vou juntar aqui, ó. 1 mais 6 vai dar 7, 7 mais 2 vão dar 9. 3 raiz de 2 eu posso juntar com 2 raiz de 2. 3 mais 2 dá 5, mais 1, 6 raiz de 2. Eu não vou multiplicar pelo A aqui, porque eu quero o A, então eu vou deixar do jeito que tá. Certo? Se eu multiplicar pelo A, eu vou ter trabalho de novo de deixar o A sozinho. Como eu quero achar o A, eu vou começar a tentar deixar ele sozinho. Então, eu vou pegar essa parte aqui que tá sem ele e vou jogar para o segundo membro. Então, eu vou colocar A vezes 3 mais 2 raiz de 2, igual, o 9 tá positivo, vem negativo, e o 6 tá positivo, vem negativo. O zero eu não preciso repetir, né? Percebam aqui que o 9 e o 6, eles são divisores de 3. Eles são divisíveis por 3, me desculpem. São múltiplos de 3 ou divisíveis por 3. Então, eu vou colocar o menos 3 em evidência. E aí, quando eu divido 9 por 3, eu fico com 3. E 6 por 3, eu fico com 2. Cíntia, por que você está trocando o sinal? Porque eu coloquei o menos do lado de fora. E menos por menos vira mais, menos por menos vira mais. O que aconteceu? Olha, fiquei com a mesma coisa. Esse cara que está multiplicando A vai passar para cá dividindo essa expressão. Não é assim que a gente aprendeu? Ele vem para cá dessa forma. E aí, como essa situação do denominador ela está igual a idêntica a essa de cima, né, do numerador, e aqui fora do parênteses é uma multiplicação, eu posso simplificar isso aqui, ó. Então, o meu A vale menos 3. Então, a opção correta aqui seria a opção A. Certinho? Espero que tenha dado para entender. Se não tiverem conseguindo entender, deixa aí nos comentários para mim que eu respondo vocês, tá bom? Vamos ver o outro exemplo? Gente, vamos fazer esse exercício então, né? Ele tá falando pra gente, sejam os polinômios p de x igual a mais bx à quarta menos 5 e q de x igual a menos 2x à quarta mais a mais cx ao quadrado mais b mais c, em que a, b e c são números reais, e ele pede pra gente supor que o p e o q sejam iguais para todo x pertencente a R
e então ele quer saber o valor de A mais B mais C. Então, se a gente vai supor que o P de x é igual ao Q de x, eu posso falar que A mais B, x à quarta, menos 5 é igual a menos 2x à quarta, mais A mais C, x ao quadrado, mais B mais C, ok? Bom, o que a gente vai fazer? Se eles são iguais, esse A mais B tem que ser menos 2, senão eles não vão ser diferentes, ó, x à quarta e x à quarta. Então, A mais B é igual a menos 2. Cíntia, aqui tem o x ao quadrado e aqui não tem. Então, aqui era 0x ao quadrado. Então, eu vou falar para vocês que o A mais C vai ser 0. E o B mais C, que está sozinho, vai ser igual a menos 5, certo? Eu posso resolver isso aqui usando o método da substituição. Eu vou isolando, isolo o A aqui, ou o B. Né? Se eu isolar aqui, eu isolaria o B, deixaria ele em função de A. Deixaria o C em função de A aqui, e aqui eu faria a substituição. Mas tem uma maneira mais fácil ainda de fazer esse exercício. Porque o exercício quer o valor de A mais B mais C, correto? Então, se eu pego essa situação aqui, eu tenho A mais B, eu vou somar com essa, que é A mais C, e eu vou somar com essa, que é B mais C. Isso vai ter que ser igual a quanto? Quanto vale o A mais B? Menos 2. Quanto vale o A mais C? 0. Quanto vale o B mais C? Menos 5. Correto? Agora eu tenho 2 A's, eu tenho 2 B's, e eu tenho 2 C's. E isso vai ser igual a menos 2 com 0, menos 2, menos 5. Correto? Como a gente tem 2 em todos os termos, eu posso escrever assim, né? Colocar o 2 em evidência, escrever dessa forma. E aí eu fico com essa situação igual a menos 7. Então, quem é o meu A mais B mais C? Menos 7 dividido por 2, ok? Foi a forma mais simples de resolver. Claro que se vocês quiserem, né, fazer o sisteminha, isolar as letras aqui, tem problema nenhum, vocês vão chegar na mesma resposta, ok? Por que eu não fiz? Porque quando eu comecei a isolar, eu vi que seria fração e observei que se a gente somasse, como a gente queria a soma deles, ficaria mais fácil efetuando a soma de uma vez, ok? Espero que tenha dado para entender. Se não tiver, né, se vocês não tiverem entendido, deixem nos comentários para mim, tá bom? Então, vamos lá para o nosso último exemplo? Na igualdade, 4x menos 8 sobre x ao cubo menos 4x igual a sobre x mais b sobre x menos 2 mais c sobre x mais 2, com a, b e c constantes reais e x pertencente a r menos 0, 2 menos 2, são valores que, se o x assumir, vão zerar o denominador ou os denominadores, tá? Então, já colocou aqui que não podem ser esses valores para o x. Os valores de A, B e C são respectivamente. Então, eu vou trazer a equação para baixo. Gente, eu vou trocar a cor do pincel aqui para tentar não embolar, porque a resolução vai ficar extensa. E eu vou pegar essa situação e vou colocar aqui embaixo pra gente. Então, vai ficar 4x menos 8 sobre x ao cubo menos 4x igual a sobre x mais b sobre x menos 2 mais c sobre x mais 2. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar o mínimo múltiplo comum do x, x menos 2 e x mais 2. Então, primeiro passo, MC de x, x menos 2 e x mais 2. Como nós temos, né, expressões algébricas,
E não, a gente não pode fatorar nenhuma dessas expressões, porque o grau do x aqui é 1. O meu mínimo vai ser o produto das três situações. Ok? Queria chamar a atenção de vocês para o fato de que x ao cubo menos 4x, né, se a gente coloca o x em evidência aqui, a gente fica com x ao quadrado menos 4. Isso aqui é uma diferença de dois quadrados, que pode ser x menos 2 vezes x mais 2. Ou seja, essa situação aqui é o resultado dessa multiplicação, tá? Eu preciso que os denominadores fiquem todos iguais. Então, eu já vou escrever dessa forma, porque eu prefiro trabalhar com a multiplicação para tirar o mínimo. E para a gente não esquecer que são iguais, eu vou colocar igual dos dois lados. Quando eu tenho essa situação para dividir por x, o x por x vira 1, sobra para mim o x menos 2 vezes o x mais 2. Isso vai ser multiplicado por a, então vai ficar a vezes x menos 2 vezes x mais 2. Isso aqui dividido por x menos 2 vai sumir, a gente vai ficar com x vezes x mais 2. Isso multiplica b. Então, vai ficar bx vezes x mais 2. E x vezes x menos 2 vezes x mais 2 por x mais 2, isso aqui some, sobra x vezes x menos 2, que vai multiplicar o c. Certinho? Gente, eu vou repetir a fração, mas a parte de baixo já está igual, a gente já não precisa preocupar com ela, né? Então, eu vou colocar aqui 4x menos 8 sobre x vezes x menos 2 vezes x mais 2. Aqui eu vou resolver as multiplicações que eu criei, então eu vou repetir o a para fazer primeiro essa multiplicação aqui, que eu sei que é um produto notável, então vai ficar x ao quadrado menos 4. Aqui eu vou fazer bx vezes x, vou ficar com bx ao quadrado. E bx vezes 2, 2bx. Cx vezes x, cx ao quadrado. E cx vezes menos 2, menos 2cx. Isso tudo sobre x vezes x menos 2 vezes x mais 2. Certinho? Não reparem no subir do morro, hein? Então, o que eu tenho aqui? 4x menos 8 sobre x vezes x menos 2 vezes x mais 2 igual. A vezes x ao quadrado, ax ao quadrado. A vezes menos 4, menos 4a. E o resto eu vou repetir. Gente, o meu espaço aqui ele é um pouco pequeno para a situação inteira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar a parte de cima, eu vou passar essa última parte aqui novamente para cima, para a gente continuar o exercício, tá bom? Já tá ficando embolado, né? E o espaço tá pequeno porque a gente ainda precisa. Então, ó, mesma coisa que tava aqui embaixo, tá ali em cima pra gente dar sequência para eu poder apagar isso aqui, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todos os termos que estão com x ao quadrado e vou colocar esse x em evidência. Então, eu vou repetir aqui o 4x menos 8 sobre x vezes x menos 2 vezes x mais 2. Então, eu vou pegar aqui, para não colocá-los pertinho, porque o exercício já está muito grande, eu vou pegar esse aqui, esse e esse aqui. Todos eles estão com x ao quadrado. E vou colocar o x em evidência. Então, eu vou ficar com uma situação parecida com essa aqui, ó. Ok? Né?
x ao quadrado vezes ax ao quadrado, x ao quadrado vezes b, bx ao quadrado, x ao quadrado vezes c, cx ao quadrado, certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com quem tá com x. Aqui. Esse e esse aqui. Então, olha que eu tô preocupando só com x, tá? Não tô preocupando, tem o 2. Eu não vou colocar o 2 em evidência. Minha ideia aqui, separar, é só o x. Só preciso da variável aqui. E o 4a, né? Não tem ninguém para juntar com ele, eu vou repeti-lo aqui. Isso tudo sobre x vezes x menos 2 vezes x mais 2. Então, os denominadores já estão iguais. Já deixei aqui, né, tudo que tem x ao quadrado juntinho, tudo que tem x está juntinho também. E agora eu vou conseguir trabalhar com as duas situações. Essas frações, elas só são iguais, só serão iguais se cada coeficiente aqui do respectivo termo de x for igual ao de cá. Então, por exemplo, aqui a gente tem a mais b mais c x ao quadrado. Tem x ao quadrado aqui? Não. Então, para que fique igual, eu preciso que o a mais b mais c seja igual a 0, porque lá não tem. Então, aqui também não pode ter o x ao quadrado. Quem está com x aqui, qual é o coeficiente do x aqui? É o 4. Então, eu preciso que o 2b's, o menos 2c's, também sejam 4. E ainda, quem está sozinho aqui não é o menos 8? Então, o menos 4a, ele vai ter que ser igual ao menos 8, correto? Agora, essa aqui é uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Posso multiplicar isso aqui por menos 1. Vou ficar com 4a igual a 8. O meu a, então, vai ser 8 dividido por 4, que vai dar 2. Se eu venho aqui, na primeira situação onde eu tenho a, eu troco a por 2. Eu posso falar para vocês que b mais c vai ser igual a menos 2. E nessa daqui, para brincar um pouquinho com ela, se eu coloco 2 em evidência, eu posso falar que b menos c é 4 dividido por 2. Então, b menos c é 2. Correto? Né? Coloquei o 2, que era comum no b e no c, em evidência. Ele ficou multiplicando, veio para cá dividindo. O que eu tenho agora? Eu tenho que b mais c é menos 2 e b menos c é 2. Eu posso resolver isso aqui usando o método da adição ou eu posso isolar uma letra aqui e substituir aqui. Critério de vocês. Se eu resolvo usando o método da adição, de cara eu consigo concluir que 2b's é igual a 0, porque mais c com menos c é 0, menos 2 com mais 2 é 0. Então, meu b vale 0. E eu venho aqui em uma das duas situações e coloco o 0 no lugar do b. Ou, Cíntia, eu não lembro mais desse processo, achei difícil, o que eu posso fazer? Uma maneira mais simples. Você vem aqui e você pode falar pra gente que o seu b é menos 2 menos c, por exemplo. E aqui no lugar do b você coloca menos 2 menos c. Menos c. Desculpa, gente, o Tico e o Teco tem hora que cansam. É igual a 2. Menos c com menos c vai dar menos 2c. E esse 2 que está negativo, ele vem para cá positivo. Então, menos 2c seria igual a 4. Multiplicando por menos 1, 2c é igual a menos 4. O c é menos 4 por 2, que vai ser menos 2. O b vai ser menos 2, menos 2. Então, nosso b vai ser menos 2 mais 2. Nosso b vai valer 0. Então, a alternativa correta seria 2, 0 e menos 2, porque ele usou a palavra respectivamente. Então, tem que ser nessa ordem, ok?
Gente, então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que tenha dado para que vocês entendam, né? Tentei fazer de uma maneira mais longa. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Se tiver necessidade, né? Se a dúvida for muito grande, a gente grava uma outra aula. Se não, eu respondo o próprio comentário. Se tiverem gostado, não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque sempre que sai uma aula nova, né, vocês serão notificados. Deixem o like de vocês, porque aí o vídeo vai ser recomendado para mais pessoas, tá? Eu tenho Instagram profissional, coloco alguns assuntos interessantes lá de matemática, né? Algumas reportagens sobre alguns matemáticos ou sobre situações do momento que estão sendo usadas matemática. Por quê? Né? Para a gente mudar a visão sobre esse conteúdo que é tão importante para gente. E também queria falar com vocês para que vocês sigam também o professor Marcos, né? Ele é professor de português, as aulas dele são ótimas, então quem está preparando aí para Enem, quem tem que fazer TCC, ele tem aula lá que ele ensina, né? Que ele dá dica de como montar o TCC, a monografia. E ele é muito alto astral, as aulas dele são muito boas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês, se cuidem e até breve!